Bem-vindas à terceira semana do estudo do livro de Êxodo, parte 1 de Jen Milken. O meu nome é Sara Moura, sou casada com Hugo Moura, somos pais do Miguel e diáconos da Igreja da Lapa e sirvo no Ministério das Mulheres. Temos connosco hoje a Débora Santos. Olá, Sara. Bem-vinda, Débora. Obrigada. Sirvo também recentemente agora no Ministério das Mulheres da Lapa e sou casada com o Eduardo e mãe do Tito, que está a caminho. É muito bom ter hoje a Débora connosco pela primeira vez e hoje vamos estudar a semana 3 com o título Um Líder Preparado. Na semana passada vimos como Deus livrou e protegeu Moisés através da intervenção de 5 mulheres e acabamos a narrativa com Moisés a ir viver para junto da filha de Faraó. Nesta semana vamos ver como este homem de raízes hebraicas e educação egípcia irá ser preparado por Deus para se tornar o profeta e libertador da grande nação de Israel. Vamos então começar por falar o que nos chamou mais atenção nesta semana, Débora? Sim, olha, o que me chamou a atenção foi a forma poderosa com que o próprio Deus se anuncia a Moisés na sarça ardente, que nós vamos ainda falar mais sobre ela, mas o que ele diz sobre si e sobre o seu caráter no capítulo 3 de Êxodo são informações que me chamaram a atenção, porque sem elas nem Moisés, nem mesmo nós conseguiríamos entender ou adorar a Deus em toda a sua plenitude e suficiência. A mim o que me chamou mais a atenção esta semana foi o próprio atributo que eu depois acabei por referir no fim da semana, que é o facto de Deus ser compassivo com o seu povo. Como vemos no versículo 24, ele ouviu o seu gemido, ele lembrou-se do seu concerto, ele atenta para os filhos, ele conhece-os. E da mesma forma nós sabemos como Deus ouve as nossas orações, as nossas súplicas, e este mesmo caráter de Deus é visto também na forma como ele, de uma forma tão paciente, responde a Moisés, que em contraste de uma forma tão insolente foca-se em si em vez de seguir prontamente e confiante em Deus. E eu vejo aqui espelhado também o meu próprio pecado e a forma como Deus é tão compassivo comigo continuamente. Continuando aqui no nosso estudo, vamos à pergunta 3. E é interessante como vemos estes novos elementos que o Novo Testamento nos traz, que como Estevão narra sobre Moisés. Vemos que ele sai pela primeira vez ao encontro do seu povo com 40 anos. E para mim isto foi uma surpresa, porque quando li no texto, que ele já seria um crescido, imaginei que ele teria os seus poucos 20 anos. E afinal, ser adulto aqui já há 40 anos, não é? E então com 40 anos ele sai e procura livrar o seu povo, mas da forma errada. O que há de errado na forma como ele lida com esta situação injusta? Ele vê um egípcio que está a ferir o homem hebreu, e aqui a ferir nós podemos mesmo ler que este egípcio não estava simplesmente a feri-lo, ele estava a espancá-lo até à morte, estava mesmo numa situação em que este homem provavelmente iria morrer, e Moisés vai de encontro dele e tenta resolver esta situação, mas como é que ele faz, Débora? Na forma que ele tenta se justificar, né? Ele tenta salvar em defesa do seu povo. Na verdade, ele age de forma impulsiva e, enfim, não justifica tirar a vida de alguém, fazer justiça com as próprias mãos, né? Não é legítimo a forma como ele tenta sair em defesa do povo. Temos aqui na pergunta 7... A resposta de Moisés: a injustiça foi alimentada por emoções descontroladas, degenerou em violência e resultou em fracasso. Que métodos têm maior probabilidade de prosperar quando se lida com a injustiça? E pede-nos aqui que façamos uma lista de alguns dos teus pensamentos embaixo. Então eu coloquei aqui, acima de tudo, aguardar a justiça divina. Sinceramente falando, nós, até mesmo quando falamos em mulheres, né, somos muito instintivas em agir e em sair em defesa. Muito emotivas, né? Muito emotivas, e a nossa fala pode se tornar, por vezes, irada e falamos sem pensar, e essa forma pode vir a desabonar, na verdade, né? Não legitima, não torna legítimo essa defesa que faríamos. Quantas vezes, eu acho que todas nós se calhar conseguimos nos lembrar de discussões em que vamos defender-nos a nós ou separar se calhar uma situação entre irmãos e vemos-nos a ser tão injustas como a situação em que estávamos a tentar impedir.
Porquê? Porque reagimos se calhar focados em defender-nos, com a nossa própria justiça. E eu reconheço muito nesta atitude de Moisés, que se eu for usar a minha própria justiça, o mais provável que aconteça é que eu acabe por ser injusta. Ok, depois desta situação, o que acontece é que ele apercebe-se, sai novamente no dia a seguir e apercebe-se que o seu crime tinha sido divulgado. Provavelmente aquele único testemunho que saiu vivo, não é? Que provavelmente o homem que ele salvou deve ter falado que tinha sido salvo por Moisés, algo do género, e quando ele vai encontrar novamente outros judeus, numa situação também de confusão, ele tenta resolver e eles então não reconhecem que ele veio para trazer esta salvação, que ele próprio estava à espera que fosse reconhecida, não é? Atos depois diz-nos isso, e este povo não reconhece nenhuma autoridade em Moisés. E ele apercebe-se, ok, o crime dele é conhecido, mais cedo ou mais tarde o próprio faraó irá descobrir e ele acaba por fugir até o deserto. No deserto é interessante porque ele acabado de chegar a um poço, tem novamente uma nova oportunidade para interceder por uma pessoa, por neste caso 7 mulheres que estão a ser injustiçadas, e neste caso até corre bem. Ele afasta e protege destes pastores que estavam a ser injustos com elas, e o prémio acaba a ser bastante bom. Tem aqui então a sua esposa, dada pelo pai destas 7 irmãs, é a Zípora, e diz-nos aqui que ele tem um filho que é o Gerson, que significa peregrino, fui em terra distante. A minha versão ainda diz imigrante em terra estrangeira. Exatamente. Como é que esse nome é adequado a um bebê hebreu no tempo de Moisés? O que é que nós podemos dizer sobre os homens que viveram até aqui e que Deus chama para o seu serviço? Eu acho que é adequado dizer porque nenhum deles sentia-se que o Egito era sua pátria, como assim foi com Abraão, Sara, Isaac e Jacó. Nenhum deles não se reconheciam, né, onde viviam. E assim também nós, que aguardamos a nossa pátria celestial, não devemos ter cá as nossas esperanças agarradas, mas viver como forasteiros, com os olhos fitos no reino e não nas distrações, né, que o nosso século presente, esse reino terreno pode nos proporcionar, que muitas vezes nos agarramos a elas e esquecemos, somos mesmo forasteiros aqui. E de facto nós vivemos numa sociedade, nos dias de hoje, o mundo nos chama mesmo para viver para muitas outras coisas que não Deus, não é? Nós temos tantas distrações, nós temos todo um mundo muito cômodo, temos o trabalho, temos a família, tantas outras coisas do dia a dia, e mesmo naquela altura nós podemos dizer que os próprios egípcios viviam também rodeados por estas pequenas coisas que eles podiam adorar, não é? Eles tinham o sol que adoravam, eles tinham o rio que lhes davam a colheita aos animais, tudo isto dava-lhes segurança. E não é muito diferente do mundo em que nós vivemos hoje, onde nós podemos encontrar pequenos deuses que nos dão segurança no lugar de Deus. E então é como estavas a dizer, Débora, que realmente nós temos que viver com os nossos olhos postos no reino, constantemente a ser alimentados pela palavra, em oração, porque realmente a nossa tendência, se calhar, é sermos egípcios, pelo nosso pecado e não o povo de Deus que Deus nos chama a ser. Então temos mesmo que entregar a Deus todas estas coisas boas que Deus nos dá, que não são coisas más por si só, não é? Nós é que, se colocamos acima de Deus, é que fazemos com que isso seja um ídolo, mas são coisas boas que de facto Deus nos dá, mas todas elas devem servir para nós podermos adorá-lo a Ele, o nosso trabalho, a nossa família, os nossos filhos, mesmo o ministério e a nossa igreja. Então é uma oração constante que eu faço e devemos fazer, entregar estas coisas no nosso coração constantemente a Deus. Bom, vamos aqui para a pergunta 11 e vemos que passou então algum tempo, Moisés viveu em Midian e passaram 40 anos até que um dia ele vai até o monte. Então, durante estes 40 anos, nós vemos que o povo continuava a clamar, a gemer, a suspirar no meio de sofrimento, não é? Desta opressão, de dureza que o povo egípcio tinha sobre o povo hebreu. Mas Deus está a ouvir, Deus está a lembrar-se, Deus atenta e Deus conhece o seu povo e o seu sofrimento. Então, não temos aqui um Deus distante, mas temos um Deus que tem um coração próximo do seu povo.
E como é que esta ideia de que Deus está a ouvir esta súplica pode ser um consolo para os primeiros leitores deste livro, que eram os israelitas que estavam prestes a entrar na Terra Prometida? Como é que isto pode também depois confortar-nos a nós hoje? Né? A eles, porque teriam agora um libertador a cumprir essa promessa que foi feita de tirá-los, né, dessa escravidão da mão do povo egípcio. E a nós conforta-nos saber que este é o mesmo libertador que aquele que eles tinham, que os libertou do Egito, os deu uma terra e a nós nos libertou da escravidão do pecado. Também nos dará um lar eterno. Temos essa promessa. Novamente fazemos a comparação, né, de sermos peregrinos neste deserto e que podemos ter aqui a certeza de uma terra prometida e que Deus está a cuidar de nós enquanto estamos aqui nestas dores. Vamos então ao capítulo 3. E no capítulo 3, Moisés segue então para este monte, Horeb, que podemos dizer também que é o Monte Sinai. O Monte Sinai já nos é muito mais familiar. E Moisés tem agora uma nova profissão. Ele é pastor. E é muito interessante, Jen Wilkin chama a atenção a este contexto, em que os pastores para o povo egípcio era uma profissão abominável. Então, nós vemos mesmo um caminho de humilhação a acontecer em Moisés. Moisés chega ao topo do mundo, torna-se filho da princesa, não é? E a partir daqui, o seu caminho é a descer até encontrar Deus. Ele passa então para pastor e isto, ao mesmo tempo, curiosamente, vai prepará-lo para esta missão que Deus tem. Não é uma coisa ao acaso ele ser pastor, não é? Não, ele propriamente foi preparado para a experiência de guiar um rebanho esse que estaria vivendo no deserto e agora ele deveria ser essa voz, né, para as ovelhas dele e elas seguiriam as instruções dele. Moisés, enquanto pastor, estava então no Monte Horeb e tem esta visão que o chama a atenção. É uma sarça, um arbusto, que pega fogo sem ser consumido, com uma força que não para, ou seja, a força deste fogo não para. Então Deus escolhe esta forma bastante estranha e incrível, não, ao mesmo tempo, de se revelar a Moisés. Então, o que é que esta foi uma pergunta que eu tive alguma dificuldade e tive aqui a ajuda também da Jen Wilkin para responder. Porque é de facto uma pergunta bastante profunda. Porquê é que Deus se revela desta forma? Então isto revela não só o caráter de Deus, a forma como Ele está aqui a mostrar, porque o fogo que não se extingue representa esta própria autossuficiência de Deus. A autossuficiência que Ele depois vai se apresentar com o seu próprio nome a seguir, mostra como Ele é eterno. Ele não tem início nem fim. Ele se autossustenta a si próprio. Ninguém o criou. Todo este caráter de Deus infinito e incompreensível está aqui nesta sarça que realmente não acaba de queimar. Ao mesmo tempo, podemos dizer que esta forma também representa a nossa condição perante Deus, que é a condição que Moisés se encontra aqui perante Deus, em que ele, na presença de Deus, deveria ser consumido, mas não é. Ele tem esta possibilidade de estar na presença de Deus sem ser consumido. E a mesma coisa acontece hoje connosco, não é? Que é aquilo que Jesus permite. E é engraçado que se nós formos ver, se dermos aqui um salto para o Novo Testamento e se lembrarmos da transfiguração de Jesus, em que Jesus encontra Moisés e Elias no monte, voltamos a esta parte da história em que Jesus está perante os homens, mas eles não são consumidos. E então é muito bonito como nós vemos a Bíblia a ligar-se do Velho ao Novo Testamento. E então Deus fala com Moisés. No meio desta grande coisa a acontecer, Deus fala com ele e fala com intimidade. É mesmo interessante porque Deus é este grandioso mistério e na sua infinita glória, Ele trata Moisés por Moisés. E isso na Bíblia quer dizer intimidade. Ele trata de uma forma próxima a Moisés. E ele responde, eis-me aqui, e Deus diz-lhe, tira a sandália, pois estás num local santo. E é engraçado aqui só voltar a fazer o paralelismo com a história de humilhação de Moisés. Moisés que começa a sua caminhada no início até desta semana com vestido de príncipe, né, com sapatos de príncipe, passa para ter umas sandálias de pastor e agora Deus diz-lhes para tirar os sapatos. E quem é que não tinha sapatos nesta altura? São os escravos.
Então, diante de Deus, Moisés é chamado a ser escravo, a ser servo. E então é nesta condição que Deus também nos chama. Não é por acaso, voltando aqui a Jesus e ao Sermão do Monte, não é por acaso que este é o primeiro passo na caminhada do Sermão do Monte, é que sejamos humildes. Então, é neste ponto que Deus chama e fala com Moisés. Então Deus apresenta-se. E porquê é que Deus se apresenta dessa forma? Vamos só reler aqui no versículo 3:6, e ele diz: Eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Por que é que achas que ele se apresenta desta forma, Débora? Eu acredito porque ele saiba que Moisés se lembraria do Deus dos seus antepassados, então ele cita-se dessa forma, e assim Moisés entenderia que este era o mesmo Deus de alianças com o povo de Israel que agora falava com ele. E também seguindo para a pergunta 25, se já experimentaste a presença dessa esmagadora santidade de Deus, consegue identificar-te com a reação instintiva de Moisés em cobrir o rosto? Que impacto tem sobre nós a revelação da santidade de Deus? Sim, no caso, quando o Espírito Santo me incomoda, com certeza, quanto a algum pecado, eu lembro-me que cometo esse pecado é contra Deus, que é tão santo, e isso me causa vergonha. Como vimos na pergunta 23 anterior também, que Moisés cobre o rosto com medo de olhar para Deus. E o impacto que essa revelação da santidade de Deus me traz quanto mais tenho essa consciência dessa santidade de Deus, mais devo achar que os meus pecados são mesmo terríveis, pois são cometidos contra um Deus santo. E novamente essa visão de que as coisas são sempre sobre nós mesmos. Quando pensamos em pecado, a nossa visão nos limita e ficamos por achar que um pecado é ruim só pelas consequências que ele traz a nós mesmos e não porque é cometido contra esse Deus. Sim, é mesmo isso, Débora. E após esta reação de Moisés, não é, que parece-nos até correta e proporcional, ele esconde a sua face diante desta santidade de Deus. Deus explica-lhe porque é que se apresenta a ele, que tem ouvido o sofrimento do seu povo. Deus diz-lhe que será ele a tirar o povo do Egito e como é que isso será feito. E agora a reação de Moisés parece exatamente a contrária, não é? Desta reação de humildade inicial. Ou seja, essa reação já não vai ser tão boa, porque ele põe o foco nele próprio. E ele diz, mas quem é que sou eu, não é? Estou a parafrasear, mas quem é que sou eu para fazer isto? E aqui eu acho que Moisés responde simplesmente como nós normalmente respondemos. Eu identifico-me tanto com esta passagem. É das passagens que eu estou constantemente a voltar, porque de facto este é um dos grandes pecados que eu tenho, que é voltar o foco para ele próprio, não é? Agora voltando a Moisés. E aqui no caso de Moisés, nós vemos que a sua identidade ainda está presa ao passado. E ele, quando diz isto, ele está a pensar na forma como ele teve que fugir do Egito, na forma como ele saiu, né, caiu deste estado de ser o príncipe, da forma como os próprios hebreus o rejeitaram, não reconheceram as coisas boas que ele queria fazer, as suas boas intenções. Mas o que Deus está aqui a dizer é que ele vai dar uma nova identidade e que ele não precisa lutar pelas forças dele, porque se nós formos ver, tudo o que Moisés fez até agora é através das forças dele. Mas o que Deus está aqui a dizer é que Deus vai ser com ele. E é aqui que eu muitas vezes me debato. Deus chama-me e continuamente eu sinto-me insegura porque quero fazer as coisas por mim própria. Então esta passagem é algo que eu tenho que pregar constantemente na minha vida, que Deus é comigo. E então, voltando aqui a Moisés, continua a questionar Deus. E o próximo ponto de preocupação com Moisés, vemos aqui na pergunta 29, em relação ao plano de Deus. O que é que viste sobre isto? Ele já tinha mesmo reconhecido a sua insuficiência, então Deus vai orientá-lo, vai mostrar-se a ele com toda a sua suficiência. Então ele orienta Moisés a dizer a eles que o próprio Deus, o Eu Sou, o que sou, citando ser o Deus de seus antepassados, era quem o enviava. A pergunta 31 vai dizer de todos os nomes que Deus poderia ter dado para si mesmo, por que achas que Deus escolheu Eu Sou o que sou como o nome que Moisés deveria levar de volta ao povo de Israel? Que achas que este nome pretende revelar sobre o caráter de Deus, para saberem que somente Ele é dele mesmo e é suficiente em seu poder. Não é dependente do faraó para realizar o que ele promete. Deus, quando responde Eu Sou o que sou, a revelação completa da total suficiência de Deus, que ele realmente tem os planos dele e são independentes de qualquer circunstância, de qualquer ação humana e, claro, muito independente da insuficiência de Moisés. É ele quem vai adiante e ele
é suficiente para fazer o que promete. E apenas Deus pode dizer isto, não é? O problema é que quantas vezes é que nós tomamos este lugar de Deus e dizemos, não é? Eu é que sei, isto é meu, eu é que acho isto, não é? E tantas vezes nós colocamos este eu é que sou no lugar de Deus e tomamos constantemente este lugar de Deus com autossuficiência na nossa vida. E então é mesmo bom lembrar e lembrar esta identidade que só Deus é que tem e só Ele é que deve ter na nossa vida, de ser suficiente para nós. E vamos ver que perante esta grandiosidade do que Deus irá fazer e toda esta revelação para Moisés, ainda assim Moisés vai continuar a questionar. Mas isto vai ser visto na próxima semana. Vamos então acabar a lição de hoje com as últimas perguntas sobre o resumindo. Onde é que tu viste o tema da redenção na passagem desta semana? Quando Deus ouve o clamor do povo e decide, né? Ouve e vê o sofrimento do povo, Ele desce e promete libertá-lo, fazendo maravilhas em seu meio, que é o que nós vamos aprender em breve, mas isso é a forma que eu vejo que Deus vem em direção ao povo, né? Promete essa libertação. Podemos então acabar a semana de hoje numa oração. Vou então pedir-te, Débora, para fazer esta oração e encerrar a lição desta semana. Deus Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos libertou, Deus, e o Senhor nos liberta ainda hoje, Deus, de nós mesmos, de quem nós mais precisamos, Deus, ser libertados, das nossas pretensões, Deus, e do que nós achamos que podemos fazer, e quando o Senhor é quem é poderoso e suficiente, Deus, em si mesmo, para nos guiar e nos ama, e sobre todas as coisas, Deus, que nós possamos entender essa verdade e possamos ser pessoas que vivem, Deus, como remidos do Senhor, e desfrutemos dessa liberdade que o Senhor comprou, Deus, para nós. Não sejamos um povo rebelde, Deus, que não se lembra da sua história, mas que possamos aprender com essa história, Deus, a honrar o Senhor, a honrar o Teu nome e glorificar, Deus, em nossas ações, em tudo que fazemos, para que o Seu nome seja louvado, Deus. É isso que eu peço, em nome de Jesus. Amém. Amém.